Imagine que um certo nordestino deseja mudar de sotaque. Ele não quer mais falar como um nordestino, ele quer soar como um carioca. O que ele vai precisar fazer? Simples. Primeiramente, ele vai precisar observar os cariocas, né? Ouvir como eles falam, falar com eles, entender como eles se comportam, a realidade deles. Ou seja, ele vai precisar se familiarizar com os cariocas a ponto de conseguir imitá-los. E não de forma forçada e artificial, mas naturalmente, como se fosse um deles. Para um brasileiro como você, que quer aprender inglês, isso não é diferente. Você precisa se familiarizar com o inglês a ponto de se tornar como quem já fala inglês, conhecendo o que eles conhecem, experienciando o que eles experienciam e, claro, falando como eles falam. Na aula de hoje, você vai se familiarizar com bastante coisa em inglês que chega a ser óbvia para o falante nativo, só que a gente, quando está aprendendo inglês, julga como algo avançado e distante. Só que até o final dessa aula, você vai notar o quanto que esse vocabulário é simples e necessário. Vamos analisar essa cena clássica do filme The Little Rascals. E já te avisando, a gente vai analisar essa musiquinha no final da aula. Então, sem mais delongas, bora lá para a primeira parte da cena. There he is, you guys, come on! Quiet, Petey! Oh no! This is awful. Buckwheat, hand me your fishing pole. Tiveram várias falas no fundo ali que acabaram não aparecendo aqui na legenda, mas vamos analisar essas aqui. Então, algum deles ali falou, "There he is, you guys." Lá está ele, ou como se diz em inglês, lá ele está, there he is. Esse é um tipo de inversão em relação ao português muito comum. E não existe fórmula mágica para acertar isso em inglês, a não ser se familiarizar, se acostumar com esse jeito de falar. Assim como uma pessoa que fala português com outro sotaque, em inglês também se fala diferente, né? Não é só traduzir as palavras, a sequência das palavras é diferente, a escolha das palavras também pode ser diferente. Então, there he is, lá está ele. You guys, que seria equivalente pessoal, galera, tá? E o que é interessante é que a palavra guy significa cara quando você fala na terceira pessoa. Tipo, aquele cara, that guy. Esse cara aqui, this guy. No plural também, tipo, those guys, aqueles caras. Esses caras aqui, these guys. Só que quando você fala na segunda pessoa e apenas no singular, guys já soa como galera, pessoal. Por isso que se fala geralmente hello guys, né? Tipo, e aí pessoal, tá? Então depende da frase. Guy pode ser cara, né, no sentido masculino, ou pessoal, galera. E ele fala em seguida, come on, que a gente já viu em várias aulas aqui no canal, né? Ele pode ter o sentido de, bora lá, né? Vamos lá, come on, come on. Entre outras aplicações, dependendo do tom de voz. Come on pode ser, por exemplo, come on. No sentido de, qual é? Pô, tá de brincadeira. Pode estar apressando alguém também, né? Tipo, oh, come on, come on, come on. Então depende muito do contexto, do tom de voz da pessoa. E aí um deles fala ali, quiet Petey, inclusive é o nome do cachorro ali, então ele falou quiet, né, quieto, silêncio. Daí eles conseguem ver a partir da ponte o Alfalfa junto com a Darla. E eles comentam, they're together. É interessante como que soa isso junto, né? Então, they are together, já ficou there. Together, né? Juntou they are, ficou there. E o jeito que foi falado foi they're together. Muitas vezes existe essa emenda, né? O T com som de R. Então eles estão juntos, they're together. Né? Tipo, pegou eles no flagra ali. Oh no! Outro jeito de falar, né? Em português seria tipo, não! Em inglês, oh no! This is awful. Isso é horrível, né? Isso é muito ruim. É um adjetivo negativo esse, né? Awful. E note a pronúncia, né? Ao invés de this is, é this is. As outras duas palavras existem, né? Se você fala these, tá falando no plural, né? Esses, essas. Se você fala is, também existe, significa facilidade, calma. Já this significa isso, esse, essa. E is é o verbo to be, né? É, está. Então, isso é horrível. This is awful. Aí ele fala aqui, buckwheat. Hand me your fishing pole. É o nome dele, buckwheat. Hand me. Me passa, né? Me dá aqui. E é literalmente hand, né? Com a mão. Mas, Gabriel, e se ele falasse give me, né? Tipo, me dá. Tá bem, tá valendo. Mesma coisa. Hand me. Give me. Hand é específico, né? Com a mão. A gente usa muito hand no sentido de entregar. Por exemplo, entregar um trabalho na faculdade. Entregar um currículo. Se fala muito hand, né? Sendo específico que você entregou em mãos. Então, me entrega, né? Me passa o seu fishing pole. Você pode ver pela imagem ali, vai ver na próxima com mais clareza, que é a vara de pescar. Tem outros nomes, tem fishing rod também. Tudo que é fishing é de pesca. E pole, dessa forma aqui, pode ser tipo poste, polo também, né? Tipo, polo norte, se fala North Pole, sendo a mesma palavra. There he is, you guys, come on! Quiet, Petey! Oh no! This is awful.
Bom, tudo agora que vai ser conversado entre o Alfalfa e a Darla vai ser ouvido agora pelos Little Rascals que estão lá em cima. Vamos acompanhar. Oh, Darla, we're two hearts with but one beat, two brains with but one thought, two souls with but one shoe. É uma cena que muita gente racha de rir, que tem uma piadinha aqui no final. Então o Alfalfa tá se declarando ali pra Darla, né? Ele fala, oh, Darla, we're two hearts with but one beat. Nós somos, we are, juntou, ficou uma palavra só, ficou we're. Ele falou um pouquinho mais devagar, então ficou bem evidente o we are. Só que muita gente acelera e fala tipo we're, bem rápido, né? Tipo, we're two hearts, já colocando ênfase no que vem em seguida, sabe? Então ele falou, we're two hearts, nós somos dois corações, we're two hearts, with but one beat. Essa construção aqui é bem formal e poética, e ele tá falando assim de propósito, né? Ele está se declarando pra Darla, que é falar a palavra but, não como mas, porém, e sim como somente, tá? Então a tradução mais fiel aqui seria: nós somos dois corações com apenas uma batida. Mas, Gabriel, essa aplicação de but aí eu nunca ouvi, vai me confundir e tal. Fica calmo. Como eu disse, é um uso bem formal e soa bem poético, refinado. Então você só vai encontrar pessoas falando assim nesse tipo de cenário, sabe? Num texto mais antigo, uma pessoa que tá lendo uma poesia. Mas aproveita esse aprendizado. E but não é só mas ou porém. Ele também pode significar exceto e também pode significar apenas, com esse tipo de construção aqui, tá? E aí a gente ouve o barulho de reeling, a hora que eles estão ali fazendo isso daqui, ó. Esse é reeling. O que seria reeling? É o carretel da vara de pescar, né? Aquele barulhinho. E hoje em dia a gente tem reels no Instagram, por exemplo, que vem daí, né? O reel vem do carretel, né? Que você vai, tipo, passando ali. Acabou inspirando o nome dos Reels das redes sociais. E ele continua se declarando: two brains with but one thought. Dois cérebros com apenas um pensamento. Usando exatamente a mesma construção da frase de cima. E depois vem aquela frase mais engraçada, que ele fala: duas almas. Two souls. Então, soul é como se fala alma em inglês. Com apenas um... Aí ele ficou sem saber o que falar, né? Tipo... dois corações com uma batida. Dois cérebros com apenas um pensamento. Agora, duas almas. Duas almas com apenas um o quê? Não tem como terminar, né, essa frase. Tipo, o que eu posso inventar aqui? Daí vem a parte engraçada. Porque soul, que significa alma, tem o mesmo som que a palavra soul, S-O-L-E, em inglês, que significa sola. Sabe a sola do sapato? Então, tem exatamente o mesmo som. E aí ele fala shoe, né? Sapato. Então, aqui muda. Fica duas solas com apenas um sapato. E o que deixa engraçado é a surpresa, né? Tem um twist aqui. Porque você, quando tá ouvindo alguém se declarando, né? A pessoa sempre fala a palavra alma, né? Tipo, alma gêmea. Então você não tá esperando, né? Pelo contexto, você não acha que a pessoa tá falando da sola do sapato, né? Então tem um grande twist aqui que deixa bem engraçado. O inglês, assim como o português, é cheio de homófonos e homógrafos. O que é isso? São palavras que costumam ter o mesmo som, seja com a escrita idêntica ou não. Pega só em português, por exemplo, a palavra 100. 100 pode ser o número 100, se você escreve com a letra C, mas se você escreve com a letra S, 100 significa ausente, né? Tipo, não contém aquilo. E a gente não confunde um com o outro por causa do contexto. É uma coisa que a gente se assusta muitas vezes aprendendo uma outra língua, achando que vai confundir o tempo todo, só que é bem tranquilo quando a gente percebe que em português a gente tá cheio disso e a gente não confunde. Oh, Darla, we're two hearts with but one beat, two brains with but one thought, two souls with but one shoe. Vamos ver agora então como que a Darla vai reagir a toda essa declaração. Bora lá. Then how can you belong to that silly woman haters club? You know, I'm a woman, sort of. Let me tell you something, Darla. I'm not like those guys. I'm a sensitive male. Então, ele se declarou pra ela, né? E ela respondeu: Then how can you belong to that silly woman haters club? Então, then, a gente usa tanto pra sequência, né? Tipo, eu fiz tal coisa, daí eu fiz a outra, e então eu fiz a outra, pra expressar esse então, daí, o then passa muito bem essa mensagem.
Só que o then também é muito bom pra debate, né? Tipo, então por que você fez isso? Então como que você faz tal coisa? Que é o que ela fez. Então como que você pode? How can you? Olha só que pedaço útil de frase, né? A gente vê essas palavras juntas com muita frequência. How can you? Então como que você pode? Belong to. Belong é o verbo pertencer em inglês. Então como que você pode pertencer a? Belong to. A preposição que se usa para o belong é to, tá? E é um padrão que eu percebo bastante em inglês, não é uma regra, nunca vi ninguém falando isso, mas é bem frequente. Muitas coisas em português que a gente fala a, né? Tipo, ao ou a, que em inglês se fala to, né? Por exemplo, vou à igreja, go to church. Pertencer ao clube, belong to the club. Como eu disse, não é uma regra, mas é um padrão que eu percebo com bastante frequência. Então, se você precisar chutar uma preposição ao falar a ou ao, o to é bem válido, tá? Então, como que você pode pertencer àquele? Olha, o that é o aquele. Clube, olha, tá lá no final o objeto, né? Em inglês funciona assim, a gente fala primeiro as características daquela coisa ou daquela pessoa e depois que você fala de quem que você tá falando, né? Então, como que você pode pertencer àquele clube de haters? Você deve conhecer já essa palavra, né? De odiadores, de haters, de mulher. E ela falou no singular mesmo. Não falou mulheres, falou woman. Então ela ficou indignada, né? Tipo, como que você pode, né, se declarar pra mim e pertencer àquele clube de haters, né? De odiadores de mulher. Bobo. Silly. É um insulto até, né? Chamar uma pessoa de silly. Só que, dependendo do tom de voz, né? Da situação, o silly pode ser meio que fofinho também. Tipo, you silly. Daí ela completa, you know, I'm a woman. Sabe, you know, eu sou uma mulher. E ela dá uma pausa, né? E fala, sort of. É tipo, mais ou menos. É uma das formas de falar mais ou menos em inglês, sort of. E ela falou bonitinho ali o som de V de vaca no final, sort of. Só que muita gente não fala, muita gente fala só sorta, com a no finalzinho. E a gente ouve com muita frequência essa expressão em inglês de you know, sabe, tanto no começo quanto no final das frases. Então, juntando tudo aqui, ela falou, nossa, como que você pode, né, tá se declarando pra mim, sendo que você tá naquele clube que odeia mulher? Pô, eu sou uma mulher, né? Aí ela entendeu, tipo, eu sou criança, né? Então, mais ou menos, né? Sort of. E o Alfalfa vai falar agora, ele diz, let me tell you something. Let me. Deixe-me. Let me tell you something. Deixa eu te contar uma coisa. Eu até mostrei numa live um meme que viralizou no mundo todo. Só que como a gente não fala inglês no Brasil, a gente nem ficou sabendo, né? Mas tem um meme bem engraçado do Let me tell you something. Depois pesquisa pra você ver. E essa frase significa deixa eu te falar uma coisa. Olha que pedaço de frase grande. Pedaço não, né? Uma frase inteira. Pronta pra você se expressar sem ter que montar a frase. Muito melhor do que montar frases, né? Imagina, montar a frase você tem que ficar pensando. Ou se fazer um cálculo matemático, né? Ficar calculando ali. Sendo que não. Você só repete o jeito que você ouve as pessoas falarem. Então, deixa eu te falar uma coisa, Darla. I'm not like those guys. Eu não sou. I'm not. Né? I am not ficou I'm not. Eu não sou como aqueles caras. Like, além de ser o verbo gostar, também significa como ou igual. Então eu não sou igual, não sou como aqueles caras. E os guys que eu comentei ali atrás, né? Quando a gente fala na terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural, significa caras, masculino. E ele fala, I'm a sensitive male. E eu coloquei de propósito aqui, ó, só pra você diferenciar esse apóstrofe, como a gente fala em inglês, apostrophe. Quando o teclado tá em português, ele fica com essa curvinha, assim, ó. Quando o teclado está em inglês, ele fica retinho. Então dá até pra você notar quem digitou o texto, né? Se foi alguém que tem o teclado em português ou em inglês. Então ele disse, eu sou um sensitive male. Male significa macho, né? Masculino. Então eu sou um macho sensível. I'm a sensitive male, né? Não sou igual aqueles caras lá do clube e tudo mais. Then how can you belong to that silly woman haters club? You know, I'm a woman, sort of. Let me tell you something, Darla. I'm not like those guys. I'm a sensitive male. No finalzinho deu pra ver a reação deles, né? Tipo, como assim, cara? E aí ele continua falando. Vamos ouvir. I'm into sharing, caring, feeling and healing. I'm in touch with my feminine side. How nice. It's worse than I thought. Ok, então ele continua, né? I'm into sharing, caring, feeling and healing. Quando alguém fala I'm into alguma coisa,
significa que tanto ela tá a fim de fazer alguma coisa, tipo com vontade, com desejo de fazer algo, como também pode ser algo que ela costuma já fazer, algo que já é característica dela, tá? Vou te dar alguns exemplos. Você pode ouvir numa música, por exemplo, alguém falando I'm into you, significando eu tô afim de você, ou eu estou querendo você. Você também pode ouvir alguém falando I'm into games, ou seja, eu curto jogos, eu gosto disso, eu sou esse tipo de pessoa. É exatamente o que ele tá passando aqui. Quando ele fala I'm into sharing, tipo, eu gosto de fazer isso. Eu sou esse tipo de pessoa que faz isso, tá? Então eu curto compartilhar, me importar. Então aqui tem todos os verbos com ing no final, né? O verbo share, care, feel e heal, que é compartilhar, importar-se, né? Um verbo reflexivo, sentir-se também é um verbo reflexivo e curar. E quando eu falo verbo reflexivo aqui em cima, quero dizer que quando você fala, por exemplo, I feel, são duas palavras apenas, né? I feel. Só que em português fica eu me sinto. Então, tipo, é reflexivo, já falando da própria pessoa. I care também. I care, eu me importo. Então ele falou, eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de compartilhar, de me importar, de sentir, de curar. E ele completa, I'm in touch with my feminine side. Eu tô in touch. Quando você está in touch com alguma coisa, você está em contato com aquilo. Então, eu estou em contato com o meu lado feminino, with my feminine side. E ela falou, how nice. Que legal, né? How nice. Você pode usar isso também para outros adjetivos, né? Tipo, how awful. Como a gente viu awful agora há pouco. Você pode falar, nossa, que horrível. How awful. How nice. Que legal. E aí o Buckwheat ali fala, it's worse than I thought. É pior, it's worse, é pior do que eu achava. Olha outra frase pronta que você pode só imitar, só repetir. E mais uma vez, evitar ficar montando frases, né? It's worse than I thought. Tá pior do que eu imaginava, pior do que eu pensava. E o legal é que quando você vê cenas assim, né? Tipo a reação da criança ali, você acha graça da piada, você tem feeling, né? Tem sentimento envolvido. Seja porque você achou engraçado, achou bonitinho, achou interessante. Então você lembra mais, tá? Muita gente subestima isso. Só que idioma é algo humano. Então você tem que levar em consideração essa parte emocional também. Não é só algo acadêmico, seco, assim, e sério, só letra. Não funciona desse jeito. Sharing, caring, feeling and healing. I'm in touch with my feminine side. How nice. It's worse than I thought. Vamos ver então o que a Darla vai falar sobre isso. Bora lá. You know, Alfalfa, the big talent show at the fair is coming up. And I was sort of wondering if maybe you'd like to sing with me. You mean it? I'd be honored. Parece que ela tá convidando ele pra alguma coisa, né? Ela fala, you know, Alfalfa, sabe? Alfalfa, que inclusive no filme português o nome dele é Espeto, né? Por causa do cabelo dele. Engraçado. Muitas vezes o nome dos personagens muda na versão brasileira, né? As piadas têm que ser trocadas porque não faz sentido no outro idioma. Então você percebe que a experiência assistindo um filme, uma série no idioma original, né? Ouvir exatamente as palavras que o ator falou, que o escritor escreveu, é outra coisa, né? E eu percebi uma coisa também na fala dela, que é o estilo dela falar. Muita gente tem alguns vícios de linguagem ou costume, né? Tipo, o jeito da pessoa falar. Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que falo bastante né? Aí, falei de novo. Então, assim, vai da pessoa. Ela, por exemplo, fala bastante you know. Ela também fala bastante sort of. Segunda vez já que ela fala. Então você vai pegando muito isso, tá? Vai construindo o seu estilo de fala em inglês. Vai pegando o seu jeito de falar. Então ela comenta, the big talent show é o grande show de talentos. In the fair. Fair pode ser tanto um adjetivo para falar que algo é justo, fair, igual fair play, né? Quando a gente fala que algo é injusto, a gente fala unfair. Só que fair também é feira. Sabe, uma feira de ciências, uma science fair, uma feira, como ela tá falando, como um parque, né, tipo temporário no lugar, é uma feira. Então ela diz, esse show de talentos, né, na feira, está coming up, tá vindo, tá? Vai vir em breve. Pode ser tanto no sentido de data, né, tipo, tá pra chegar a data, como pode ser chegando literalmente, tipo, tá vindo, tá a caminho. Ok? A gente vê muito em trailers de filme esse coming up, né? Tipo, aparece lá o trailer, olha, coming up, né? Tá vindo, é o que vem por aí. Coming up. Muita gente acaba emendando, falando até coming up, tirando completamente a letra G ali. E ela completa falando o seguinte,
And I was sort of wondering. E eu tava. And I was, né? E eu estava. And I was. E o and já acaba emendando com I. Ficou and I, né? And I was. And I was sort of wondering. Quando você está wondering, significa que você está se perguntando alguma coisa. Você está refletindo, ponderando aquilo. Então ela disse, e eu estava, mais ou menos, né? Eu estava meio que me perguntando se talvez, percebe o quanto foi indireta essa pergunta, né? Então, além de eu estava me perguntando, ela acrescentou o maybe. Ela colocou bastante ênfase no maybe quando ela falou também. Então, maybe, se você talvez gostaria, né? You would like, juntou, ficou you'd like to sing with me, de cantar comigo. Juntando tudo, então ela falou, o show de talentos grande, the Big Talent Show, na feira, está por vir. E eu estava meio que me perguntando se talvez você gostaria de cantar comigo. E ele reage falando isso aqui, ó. You mean it? Você realmente quer dizer isso? Então, o verbo mean, que é o verbo significar, querer dizer, passa muito essa mensagem de tipo, você não tá falando da boca pra fora, né? Você mean o que você tá falando, não mean? Então é muito comum expressar isso. Por exemplo, alguém ameaça outra pessoa, né? Tipo, olha, eu vou fazer tal coisa. E I mean it. Tipo, eu realmente tô falando isso. Eu quero dizer o que eu disse. Não é da boca pra fora. Então ele perguntou, you mean it? Você realmente quer dizer isso? I'd be honored. Olha que frase legal. Ela é bem formal, só que é útil para você aceitar um convite. Tipo, eu estaria honrado. I'd be honored. Ou seja, ele aceitou o convite, né? Eu estaria honrado em fazer isso. You know, Alfalfa, the big talent show at the fair is coming up. And I was sort of wondering if maybe you'd like to sing with me. You mean it? I'd be honored. Parece então que ele tem mais alguma coisa para dizer. Vamos ouvir. Hey, I've got an idea. Let me take you on a picnic tomorrow. Excuse me? So while you feed my soul, I can feed your face. De novo, ele não sabia como terminar a frase, ele falou alguma coisa até um pouco estranha. E essa cena é clássica em inglês, muita gente usa para fazer piada, referência e tudo mais. Se você digitar essa frase no Google, por exemplo, você vai ver que o Google vai completar a sua frase inteira, porque muita gente fala dela. Então ele diz, hey, I've got an idea. Hey, eu tive uma ideia. Nota que ficou contraído aqui. I have got an idea. E seria literalmente, eu tenho uma ideia. E ficou tudo emendado aqui, né? I've got an idea. Got an idea. O got com N ficou gotten. And com idea ficou an idea. I've got an idea. Olha que frase útil e pronta para você falar em inglês. Vou bater naquela tecla. Você não precisa montar frases em inglês. Tá? Você não precisa criar o inglês. O inglês já está pronto. É o idioma que já existe. Você vai aprender inglês na direção inversa. Você vai pegar uma mensagem pronta. Algo que já é validado. Como um filme, uma série, um texto que já existe. E você vai se basear naquilo para você aprender a falar daquele jeito. Let me take you on a picnic tomorrow. Deixe-me, né? Me deixe, me permita te levar, take you, ou levar você, on a picnic tomorrow. E aí você pode usar esse tipo de frase como um template. Então, quando você vai levar alguém em alguma coisa, em algum evento, você vai take a pessoa on alguma coisa. Ah, então vamos supor que ele quisesse falar, deixa eu te levar num encontro. Let me take you on a date, por exemplo. Então, deixa eu te levar num picnic tomorrow. A gente fala piquenique em português, né? Te levar num piquenique amanhã. E aí, os amiguinhos dele ali em cima, né, reagem e falam, excuse me? Que quando você fala nesse tom de voz, é muito parecido com como é que é? É tipo, o que você disse? Excuse me? Daí lá vai o Alfalfa de novo tentar ser poético, só que daquele jeitinho dele. Ele fala, the way you feed my soul, porque ele tá falando do piquenique, né, de se alimentar. Então ele fala, do jeito que você alimenta a minha alma, eu posso... E aí ele fala, nossa, como é que eu termino essa frase, né? Eu posso alimentar o seu rosto. E assim, sendo ele falando, ficou até fofo, porque ele não teve nenhuma intenção ruim, nem nada. Só que em outras situações, alimentar a sua cara significa bater, né? Tipo, bater na pessoa. Então, tipo, foi bem inocente e engraçadinho, assim, o jeito que ele falou. Hey, I've got an idea. Let me take you on a picnic tomorrow. Excuse me? So while you feed my soul, I can feed your face. Será que ela vai topar o convite? Vamos ouvir. Cool. And to prove you're proud of me, why don't we have our picnic in your clubhouse? No! Tomorrow,
Tomorrow? Swimming day. Sure. Olha só, vou pedir pra você notar depois duas coisas na pronúncia. Primeiramente, nota como que soa essa palavra aqui, ó. Que quando as pessoas falam devagar, elas falam hour. Igual a palavra hora em inglês, que é hour. Só que ao falar um pouquinho mais rápido, nem precisa ser tão rápido. Um pouquinho que acelera, já soa como are. Bem parecido com are do verbo to be. Depois nota como ficou. Outra pronúncia que eu vou pedir pra você notar é o tomorrow, que não ficou tipo tomorrow. Ficou tipo tomorrow com né? Tipo tomorrow. Ele falou duas vezes. Depois nota lá. Então ela responde cool, é legal, bacana. And to prove you're proud of me. E pra provar que tá oculto aqui, como a gente vê bastante em inglês, ele costuma ser omitido. E pra provar que você é orgulhoso de mim, né? Que você tem orgulho de mim, you're proud of me. Ou seja, que você não tem vergonha, né? De estar namorando comigo. Why don't we? Por que nós não? Nosso útil também de frase, ó. Why don't we? Porque nós não temos o nosso picnic no seu clubhouse, né, que seria a casa ali do clube dos Little Rascals lá. Aí os amiguinhos dele já reagem, não, né, não faz isso. E ele fala, amanhã, já refletindo, né, amanhã, será que vai dar amanhã? Tomorrow? E ele fala swimming day, né, dia de nadar lá no clube deles. Swimming day, sure. Claro, com certeza. Você pode ouvir pessoas tanto falando sure, com mais o, quanto sure, com a. A gente ouve dos dois, depende muito da pessoa. Cool. And to prove you're proud of me, why don't we have our picnic in your clubhouse? No! Tomorrow? Swimming day. Sure. Daí nesse finalzinho também tem uma piadinha que era pra ser estranha ou até um insulto, só que fica fofinha pelo contexto e por quem tá falando também. Vamos ouvir. Oh, Alfalfa, you're a sweet poo. Yeah. Ok, vamos lá, eles dão um beijinho, né? Mas olha só, ela fala, oh, Alfalfa, you're a sweetie poo. Então, Alfalfa, você, né, your, já emenda com a, você é, you're a sweetie poo. Sweetie significa docinho, porque sweet é doce. Quero falar que alguma coisa é doce, tem um sabor doce, é sweet. E sweetie, docinho. Geralmente você pode chamar uma criança de sweetie, geralmente menina. Tipo, é bem carinhoso, né? Fofinho se dirigir a uma criança assim. E ela falou sweetie poo. Poo significa cocô, de um jeito bem infantil, sabe? Falar poo. Então é esquisito pra caramba, né? Ah, você é um cocô docinho. Que, pô, é bem estranho isso, né? Mas foi pra cena ficar engraçada e fofinha e inocente, né? Como os dois ali. E eles lá em cima, né? Fala yuck. Então agora vamos lá falar da música. Essa musiquinha que fala You are so beautiful to me. Eu não vou deixar a cena tocar inteira, porque com certeza vai ter algum alerta de direitos autorais. Então vou dar play aqui e a gente vai vendo partes da letra. You are so beautiful to me. Olha só que interessante. Quando ele fala You are so beautiful, nota a expressão labial dele. Vou até voltar aqui pra você prestar atenção. A hora que ele fala beautiful. Olha só, você tá vendo algum formato de U nos lábios dele? Tá vendo? É assim que você pronuncia a letra L em inglês. É quando a gente fala palavras como Brasil, Gabriel, em português, a gente fala U com a letra L. Só que em inglês não, em inglês não tem U. Você não vai deixar os lábios fazer um formato de U. Você vai falar o U do L. U. Brazil, beautiful. Tem U no final. Então ele fala, You are so beautiful to me. Então você é tão bonita pra mim. Beautiful é feminino. Ou para objetos, né? Posso falar, por exemplo, que uma casa é beautiful, que o dia está beautiful, e para pessoas, apenas para mulheres, beautiful. Para homens se fala handsome. E perceba que a preposição que se usa aqui é to, para falar que, tipo, para mim você é bonita. Então você já pode aproveitar essa informação quando você quiser falar que, olha, para mim isso é bom, isso não é bom para mim. Ou isso é muito legal pra mim. Quando você quer falar um pra mim, no sentido de opinião, né? Tipo, de acordo comigo, de acordo com o que eu penso, com o que eu acredito, se expressa com to. E tem outras aplicações também, tá? Daí vem a frase can't you see, que é você não consegue ver, né? Can't you, você não consegue, né? Você não pode. Pode ser também um poder de autorização, mas aqui no sentido de capacidade, né? Tipo, você não consegue ver, né? Tipo, você não vê que você é tão bonita pra mim. You're everything I hope for.
Então, you're everything I hope for. Então, your, né, you are ficou your, você é tudo, you're everything, tudo que, oculto o que, tudo que eu espero por. E aí, em português, não teria o por no final, né? Seria tipo, você é tudo pelo qual eu espero, invertendo um pouquinho, né, a preposição. Então, hope for é esperar por alguma coisa, de esperança, tá? You're everything I need. É engraçado também que ele desafina totalmente. Então, you're everything I need. Então, você é tudo, de novo, you're everything, tudo que eu preciso. You're everything I need. E ele termina com, de novo, you are so beautiful to me. Já desafinando completamente no final também. You are so beautiful to me. O que é interessante é que, por ser uma coisa tão clássica, que marcou a infância de muita gente, a gente vê direto que essa musiquinha, essa cena é usado em memes, né, em referências de filmes atuais e tudo mais. Então é legal a gente saber também o que marcou a vida do falante de inglês. Porque sabendo disso, você vai entender as piadas deles e como eles enxergam as coisas também, beleza? Pessoal, agora é a hora da chamada final. Se você chegou até aqui, escreva presente nos comentários, comenta o que você achou também, engaja aqui nesse vídeo, tá? Deixa um like. Garanto que você esteja inscrito, ativa o sininho. E lembrando, se você quiser aprender mais inglês comigo, tem os links aqui embaixo, tanto para aulas particulares quanto para o meu treinamento e a comunidade no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui e tá aqui o link para a próxima aula. Te vejo lá.